Bom, e agora para falar daquela população que provavelmente é a população mais importante do mundo, eu tenho a honra de chamar a doutora Lívia Lindoso, que vai nos brindar com um material cuidadosamente desenvolvido sobre as doenças inflamatórias intestinais na infância. Essa é a população mais importante do mundo, porque são eles que vão nos cuidar, inclusive. A doutora Lívia é gastroenterologista, pediátrica, do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Goiânia e da Universidade Evangélica, preceptora do programa de residência nessas instituições, é doutora em pediatria pela USP, pesquisadora da área de doenças inflamatórias intestinais. Onde ela está? Está aqui. Não estava te vendo. Ela é pequenininha que nem os pacientes dela. Vem, querida. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito a ABCD, no nome da doutora Marta, da doutora Luciana e também da Eliana, que, nossa, fez tudo para poder estar aqui. Eu agradeço imensamente a todos vocês. Eu agradeço a doutora Jocely, que nos recebeu super bem, levou para jantar no restaurante típico ontem, foi maravilhoso. Foi um prazer conhecer o doutor José Miguel pessoalmente, a doutora Caroline e também a doutora Maria Luísa. E a doutora Luceli também. E a Sandra. Então, eu vou começar falando sobre doenças inflamatórias intestinais na infância. Deixa eu aprender a usar isso. É só apertar aqui que vai para o lado, né? No de cima. Então, as doenças intestinais inflamatórias na infância têm uma pequena peculiaridade. A gente tem dois perfis de doenças. A gente tem as doenças poligênicas, que são as doenças do perfil de adulto, mais parecido, que é a que todo mundo conhece, que a gente falou aqui, que é a retrocolite, a doença de Crohn e a colite indeterminada. Mas na pediatria a gente também tem as doenças inflamatórias intestinais monogênicas, que na realidade são os erros inatos no metabolismo que cursam com manifestações do trato gastrointestinal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas e também sobre os cuidados que se tem que ter eu não tenho conflito de interesse, os cuidados que tem que ter no paciente ao longo do acompanhamento com a equipe de gastropediatria. Eu vou tentar ser rápida, porque são muitos tópicos. Não, mas a maioria deles foi falado porque o perfil poligênico foi muito bem abordado pela equipe de adulto. Então, como todo mundo já sabe, né, as doenças inflamatórias intestinais poligênicas, elas são doenças crônicas caracterizadas por uma imunodesregulação ou uma resposta inapropriada do sistema imune a fatores ambientais em indivíduos geneticamente susceptíveis. Então, a gente precisa de ter todos aqueles polimorfismos. Já no perfil poligênico tem 320 SNPs já catalogados. E, além disso, você também tem que ter a influência dos fatores ambientais e também da microbiota para poder estar atuando dentro do sistema da resposta imunológica. Então, nos pacientes com doença inflamatória intestinal, então, a gente vai ter uma disfunção da barreira epitelial, e a gente também vai ter uma imunodesregulação e a gente também vai ter uma resposta autofágica acentuada. E quais são esses fatores ambientais? Então, tem muitos estudos falando sobre o tipo do parto, muitos estudos associados ao parto cesárea, só que se você for ver assim, dentro dos fatores de risco, eu até tive a oportunidade de fazer um estudo com o Dr. Subra, o impacto da cesárea a gente não viu assim para o perfil do comportamento da doença inflamatória intestinal. E também outros estudos que foram feitos na população não teve tanto impacto quanto, por exemplo, o aleitamento materno, que é assim, exclusivo, que ele é considerado até fator de proteção. E teve um estudo realizado que mostrou que tem que ser superior esse aleitamento materno exclusivo a 4 meses. Então, se você tiver um aleitamento materno exclusivo com menos de 4 meses, muitas vezes não impacta tanto. Também tem aquela teoria da higiene. Então, quando você estimula menos o sistema imune, com toda essa questão de prevenir, né, esse contato com a terra, a natureza, você aumenta o risco das doenças inflamatórias intestinais. Além disso, o uso de antibiótico, a poluição e a alimentação, que a doutora
Isabela fala super bem, que é o uso muito de emulsificantes, aditivos, então, dos ultraprocessados. Então, como que a gente realiza o diagnóstico? Na pediatria, da mesma forma do adulto nas doenças poligênicas, foi muito bem falado, então a gente tem que ter os sintomas, a gente vai, então, pedir exames laboratoriais, de imagem e também histológicos, e para poder fazer o nosso diagnóstico. A gente sempre tem que excluir causas infecciosas, inclusive na pediatria é uma das causas mais frequentes, e também excluir doença celíaca. Aí você vai definir, ok, é o fenótipo que é a doença de Crohn, a retrocolite ou colite indeterminada. Na pediatria, a gente tem muita colite determinada em comparação aos adultos. A gente também tem que saber a localização da doença. Então, para vocês adultos, vocês usam o critério de Montreal. A gente usa o critério de Paris. Qual que é a importância? Você precisa saber a localização, o comportamento da doença e a gravidade para você escolher a terapêutica adequada. E a gente também tem as manifestações extraintestinais, que, como a doutora Marta abordou super bem, muitas vezes, por exemplo, chega primeiro, vai para o dermatoeritemodose, aí o dermato já manda e fala assim, vai para o gastro, faz o acompanhamento. Ou então, a colangite esclerosante também, muitas vezes, pode até precedir a retrocolite ulcerativa. Então, até esses pacientes, quando a gente faz o acompanhamento na parte da hepato, a gente pede anualmente a calprotectina. Então, quais são os sintomas? Foi muito bem abordado, só que na pediatria a gente tem um atraso do crescimento, atraso puberal, aí como no adulto, o tenesmo, tem as doenças perianais, as fístulas, os plicomas, os abscessos, sangue nas fezes, perda de peso, fezes não formadas, dor abdominal, urgência para evacuar e evacuação noturna. Também foi muito bem abordado, né, quais são os exames complementares que a gente deve solicitar na pediatria. A mesma coisa, hemograma, o que a gente vai ver? Vai ver, muitas vezes, trombocitose, leucocitose, com sinais de inflamação, e também a anemia, hipobuminemia. Quando você vai diferenciar, a gente também... eu estou diante de um paciente com uma colite determinada. Você pode lançar a mão do PEANCA e do ASCA, só que o grau de evidência assim, não é tão forte. A elevação do PCR e do VHS, a elevação da calprotectina fecal, a gente tem que pesquisar causas infecciosas e tem os achados da endoscopia. Na pediatria, é fundamental a gente sempre investigar a doença alta. Não importa, eu estou achando que é uma retrocolite. Não, você tem que pedir uma endoscopia e uma colonoscopia e tem que fazer também um exame de imagem, ou uma TC ou uma ressonância magnética para poder avaliar a doença. Então, na pediatria, a gente divide por faixas etárias, porque isso vai ajudar a gente a pensar, poxa, será que esse paciente tem uma chance de ser doença monogênica ou poligênica? Então, na faixa neonatal de 0 a 28 dias de vida, é grande chance de ser uma doença monogênica, ou então, por exemplo, uma malformação, uma mucosa ectópica. A gente também tem a questão do voo sigmoide, e de 28 dias até 2 anos, também tem essas questões, além de alergia. Também crianças que a gente considera de início muito precoce, de 0 a 6 anos, também tem grande chance de ser causas genéticas, mas também tem as outras, tem a intruscepção, tem os pólipos, e temos a doença de início pediátrico, que é antes dos 10 anos, e a de início pediátrico, que é antes dos 17 anos. Então, essas daqui já têm mais cara de perfil de adulto. Então, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter na nossa mente? Então, a gente tem as doenças que mimetizam a doença inflamatória intestinal, a gente tem a doença inflamatória intestinal propriamente dita, e a gente tem a doença intestinal inflamatória like, que são as imunodeficiências, com manifestação do trato gastrointestinal. Então, na pediatria, a gente tem que pensar os diagnósticos diferenciais por faixa etária de idade, porque tem doenças que são mais prevalentes numa faixa etária de idade. Então, como eu havia falado, lactente, você tem que pensar o quê? Em alergia alimentar, intruscepção, causas infecciosas, mucosa ectópica, e também os erros inatos da imunidade. Pré-escolar, a mesma coisa. Você tem que pensar o quê? Causas infecciosas, aí vem os pólipos, hemorroidas, alergia, doença celíaca. E os escolares e os adolescentes, aí a gente já começa a pensar um pouco em síndrome do intestino irritável, outros diagnósticos diferenciais, mas sempre pensando em causas infecciosas. Tem que estar em primeiro lugar no nosso diagnóstico diferencial.
Aqui, todo mundo já sabe, né? A retrocolite ulcerativa. Na pediatria, a gente também tem muito acometimento do atípico. Atípico é quando tem uma preservação macroscópica do reto, mas também existe o acometimento microscópico. E na pediatria tem uma peculiaridade. Ambas apresentam como pancolite. Então, muitas vezes vem, nossa, tem esse paciente, é uma retrocolite refratária. Aí você vai ver, você pega para ver o laudo da histologia, poxa, na região do ilho ascendente está horrível a microscopia. Aí chega no transverso, reduziu bastante, melhorou. Aí depois vai para o descendente, está um pouco ruim, aí chega no reto, está ruim, muito ruim. Aí você vê assim, que esse padrão, que histologicamente não está sendo tão homogêneo, muitas vezes isso é uma doença de Crohn. Aí você vai ver, era uma doença de Crohn, que estavam, porque na pediatria é tudo pancolite, então muitas vezes você tem que olhar com muito cuidado a histologia para poder conseguir diferenciar elas. E a gente também tem os granulomas na doença de Crohn pediátrica, mas não é algo que se acha assim com facilidade nos pacientes. As manifestações extraintestinais, que a doutora Marta falou muito bem, que muitas vezes vão preceder a doença inflamatória intestinal, e a nossa classificação de Paris, que é diferente da de vocês de Montreal. A classificação de Paris, então, L1 é limitada só ao ilho, o L2 pega só o colo, o L3 é a ilho colônica, aí o L4 acima do ângulo de Treitz, o L4B é abaixo do ângulo de Treitz. A gente também tem por idade e a gente também avalia a questão do acometimento do crescimento. Por quê? Se eu tenho acometimento do crescimento, eu vou dar início à terapia biológica. Eu jamais induzirei com corticosteroide ou com a terapia enteral exclusiva. E aqui já é a classificação de Paris para retrocolite. Na retrocolite, então, como no adulto, proctite, o L2 é a colite que vai até a flexura esplênica, a E3 é a extensiva, que vai até a flexura hepática, e a E4 é a pancolite. E a gente só considera S0 e S1. E a S1 é o PUCAI acima de 65. E agora a gente vem para as peculiaridades da pediatria, que são as doenças inflamatórias intestinais likes. Então, normalmente, elas são causadas por um único gene, de herança mendeliana. Já tem registrado mais de 100 genes associados. E como que vai ser essa manifestação? Então, a gente vai ter defeitos imunológicos primários, a gente vai ter distúrbios de barreira epitelial e a gente vai ter alterações da via de inflamatórias específicas. E, olha só, em menores de 2 anos de idade, daqueles pacientes, 10 a 15% são de perfil monogênico, não poligênico. E abaixo de 6 anos, isso vai para 10%, mais ou menos, dos casos. E acima de 6 anos de idade, a gente sempre vai pensar naqueles casos refratários com as manifestações extraintestinais muito importantes. Por exemplo, a deficiência de IL-10, ela cursa com uma doença perineal muito significativa. E, muitas vezes, os defeitos de barreira, eles cursam com alteração capilar, unguial. Então, as doenças inflamatórias intestinais likes, como vocês podem ver, são mais prevalentes em menores de 2 anos de idade. Essa daqui é uma meta-análise que foi feita em 2024, que mostra que o mais frequente assim, de diagnóstico é a deficiência de IL-10, depois SHIAP, e SHIAP tem muito diagnóstico que é feito no adulto. O SHIAP parece uma doença de Crohn, mas é uma doença de Crohn bem refratária, com fístulas, tudo. São as mais prevalentes. Como eu falei, assim, nesses pacientes, a gente vai ter muita infecção por germes atípicos, abdominalidades cutâneas, e a gente também vai ter muita autoimunidade. Um exemplo por exemplo, o IPEX. O IPEX é um paciente que tem mais de uma doença autoimune associada e tem quadro de alergia severo. A gente tinha um paciente no ambulatório que ela tinha alergia à carne vermelha, a arroz e a muitos legumes. E assim, a dieta dela era muito restritiva e tinha um quadro de diarreia importante. Aqui a gente está mostrando a classificação por mecanismos patomoleculares. Então, a gente pode diferenciá-las em defeitos da função de células B e T, hiperimunidade,
defeitos das células T reguladoras e da sinalização do L10, defeitos da resposta de barreira epitelial e disfunção de fagócitos. E cada uma delas ela é tratada de forma diferente, dependendo da doença. A maioria delas vão se responder por transplante de medula, exceto os defeitos de barreira epitelial, que você vai fazer o transplante de medula, você vai corrigir a parte imunológica, mas você não corrige a questão da barreira epitelial. Então, ele ainda continua tendo sintomas. Quando que a gente vai suspeitar? Então, quando tem uma história familiar para imunodeficiência ou, por exemplo, doença inflamatória intestinal, mas tem consanguinidade. Alergias não é só a um alimento, são múltiplas alergias. Você vai excluir doença celíaca. É um curso refratário às terapias convencionais. Tem a necessidade de realizar nutrição parenteral, tem infecções e febre recorrente, e também tem autoimunidade associada, abscessos. Por exemplo, a doença granulomatosa, muitas vezes as pessoas confundem com a doença de Crohn, porque tem granuloma também, mas eles têm abscessos na região perianal, tem abscessos no corpo. Teve um paciente que foi encaminhado para um ambulatório que era uma doença de Crohn refratária. Estava até usando infliximab, ficou mais grave ainda. Mas era uma doença granulomatosa. Você vai ver a história. Com 1 ano de vida teve que drenar um abscesso. Com 2 anos de vida, teve que drenar outro abscesso. Com 3 anos, ele precisou ser internado na UTI por um quadro de diarreia infecciosa. Como uma criança vai parar na UTI por um quadro de diarreia infecciosa? Assim, tinha muita coisa que estava sugerindo um quadro de imunodeficiência associado. A gente tem as lesões cutâneas, distrofia unguial, hepatosplenomegalia ou só esplenomegalia, granulomas, abscessos, malignidade, tem comorbidades, principalmente a prematuridade, e outras complicações, como infecção grave e HLH. Como que a gente faz o diagnóstico? Obviamente, vai ter a suspeita clínica, com aqueles sinais que eu falei, e você pode começar com... primeiro, você vai excluir com o hemograma, porque o hemograma pode, por exemplo... Será que, assim, quadro de glicogenose do tipo 1B, ele pode cursar com uma colite neutropênica. Então, você vai solicitar o hemograma, olha, é um quadro de glicogenose e está associado a uma neutropenia. Aí eu vou pensar na colite neutropênica. Ou uma linfopenia. A linfopenia a gente vê nas deficiências, imunodeficiências comum, variada. A gente também tem a eosinofilia, que a gente vê no IPEX e na síndrome de Scott-Aldrich. E a gente também tem trombocitopenia, que a gente vê na Scott-Aldrich. E a gente também tem a anemia, que a gente pode ver nas autoimunidades que é IPEX-like, como o CHIAP, por exemplo, que é uma doença que é fistulizante. A gente também pode dosar as imunoglobulinas. A imunoglobulina A, G e M vai estar diminuída nos defeitos de células T e B. A gente tem também, pode dosar a IgM, que vai estar aumentada, na hiper-IgM, que inclui o NEMO. A gente também tem a imunoglobulina D, que está aumentada na febre do Mediterrâneo, e a gente também tem a imunoglobulina E, que está aumentada no IPEX, que tem múltiplas alergias associadas. A gente também pode ver titulação de anticorpos vacinais, principalmente para defeitos de células T e B de memória. Agora, pensando, por exemplo, se você já pensar direto na doença granulomatosa, você pede o burst oxidativo. Se você está pensando numa imunodeficiência comum variada, você vai pedir a imunofenotipagem dos linfócitos. Se você está pensando num IPEX, você vai pedir a coloração do FOXP3, que é o gene que está associado, é mais comum no sexo masculino. CHAP também é mais comum no sexo masculino, que é uma doença ligada ao X. Você também pode pedir coloração do gene. E na deficiência de IL-10, a gente pode pedir o ensaio para IL-10. Mas, resumindo, a maioria do diagnóstico é genético. Aqui você faz a suspensão, mas o diagnóstico de confirmação é genético. Existem já painéis genéticos que a gente pode estar solicitando para poder fazer o diagnóstico. E também os patógenos, porque, assim, vamos falar a realidade do SUS. O SUS, lá, por exemplo, no estado de Goiás, eu consigo fazer o hemograma e eu consigo dosar as imunoglobulinas. Perdão. E as imunoglobulinas. Eu não consigo fazer o brush oxidativo, só por mandato, eu preciso pedir para o Ministério Público para poder conseguir fazer. E os testes genéticos, a mesma coisa. Eu preciso também pedir, judicializar para poder conseguir fazer. Então, muitas vezes, por exemplo,
o tipo de bactéria que está associado ao quadro infeccioso daquele paciente no momento pode me falar, assim, me sugerir qual defeito. E a biópsia pode dar, por exemplo, alguma dica? Pode sim. Nossa, eu estou diante de um quadro que eu acho que esse paciente tem doença de Crohn. Vamos olhar direito essa biópsia? Será que tem uma eosinofilia acentuada? Pode ter eosinofilia na doença inflamatória intestinal, mas aqui é uma zoofilia muito importante. Você tem uma atrofia vilocitária não celíaca. E você tem a ausência também de células plasmáticas na mucosa. Você também tem uma hipertrofia nodular importante, a ausência do malte, macrófagos hiperpermentados. Isso aqui chama muita atenção. Você tem uma biópsia com muito aumento importante de apoptose celular, também hipoplasia de células germinativas e também rebotamento da vilosidade. Então, assim, uma biópsia, que é um exame mais barato, se você muitas vezes citar para o patologista que você está atrás disso, ele pode te ajudar a fazer o diagnóstico. Então, nas doenças monogênicas, então, a gente tem o perfil clínico do paciente, menores de 6 anos de idade, especialmente menores de 2 anos de idade, histórico familiar de consanguinidade, autoimunidade, morte infantil. E muitas vezes, como eu falei, tem doenças que são associadas ao X, então é morte mais de crianças do sexo masculino, por exemplo. E o curso clínico são doenças mais graves, refratárias, tem doenças com complicações perianais importantes, tem muitas manifestações extraintestinais, que são infecções atípicas, doenças de pele, autoimunidade, anormalidades na região de linfonodos. Tem características dismórficas, dependendo da doença, principalmente aquelas de defeitos de barreira epitelial, doenças pulmonares crônicas associadas, HLH e malignidades. O screening laboratorial, o hemograma já consegue ajudar, as imunoglobulinas, imunofenotipagem a gente também consegue fazer. Tem o TREC também, que dá para poder a gente fazer, ensaio de citocinas. A avaliação genética é muito importante e, assim, tomar cuidado. Chegou uma vez para a gente, tinha uma paciente que tinha uma mutação no NODES, só que era uma que não tinha relação clínica. E essa paciente, ela estava com diarreia, mas ela estava com diarreia porque tinham prescrito para ela, se eu não estiver enganado, a colchicina. E era uma diarreia medicamentosa. E aquela mutação do NODES não tinha significado nenhum. E já estavam querendo induzir ela com corticoterapia, falando, não, é Crohn-like. Não, não tem nada a ver. Se você tem um teste genético, você primeiro precisa ver, poxa, esse gene que está aqui alterado, ele já tem algum relato de estar em associação com a doença? Se for assim, um gene que não tem relato na literatura, você tem que fazer um teste funcional, tudo para poder saber se realmente ele está causando a doença. E o tratamento, como eu falei, é praticamente transplante de medula para a maioria das doenças. E muitas vezes você pode usar algumas terapias biológicas, por exemplo, no Mediterrâneo, a gente pode usar canakinumab, o abacacete a gente pode usar na LRBA. E a gente também tem que fazer o aconselhamento genético desses pacientes. Agora, o acompanhamento, que esse daqui a gente faz no curso das doenças poligênicas. Então, a gente tem que avaliar esses pacientes quando eles estão em remissão na pediatria de 3 a 4 meses de intervalo entre as consultas, e pacientes que estão em atividade da doença, a gente pode mudar esse intervalo. A calprotectina fecal, na pediatria, a gente só pode solicitar a partir de 4 anos de idade. Porque antes de 4 anos de idade, o ponto de corte não é o mesmo do adulto, então ela não é utilizada. Sempre exclui causas infecciosas se esse paciente voltou, a calprotectina deu alterada, será que esse paciente está com aderência ao tratamento? Investigar as causas infecciosas. O hemograma, normalmente, a gente pede a cada 3 a 6 meses. E quando a gente inicia a terapia com imunomoduladores, no nosso ambulatório, a gente pedia a cada 15 dias, porque semanalmente é meio inviável pelo SUS. Função pancreática, a mesma coisa. Quando começava a terapia com imunomodulador, a gente pedia a cada 15 dias, e depois a gente passava a cada 3 meses. Urina e creatinina a gente pede mais com a terapia com aminosalicylatos, e as enzimas hepáticas e canaliculares de 3 a 4 meses a gente solicita nos nossos pacientes. E quando a gente tem uma calprotectina entre 50, por exemplo,
de 50 a 100, antes de fazer o diagnóstico, a gente, depois de 2 a 4 semanas, a gente repete. Já quando a gente já tem um diagnóstico, a gente repete com 1 a 3 meses e sempre descarta causas infecciosas, avalia a adesão ao medicamento, e quando tiver acima de 250, quando já está em tratamento, a gente tem que avaliar, fazer uma colonoscopia, entender o motivo, monitorizar a adesão, e abaixo de 100 quer dizer uma remissão clínica. Na pediatria, a gente tem o PUCAI e o PCDAI. O PUCAI para retrocolite, ele é uma avaliação que a gente faz nos últimos 2 dias ou da atual, do paciente no momento da consulta. O PCDAI, ele é dos últimos 7 dias que a gente usa. Aqui está os pontos de corte na pediatria, e sempre que a gente está avaliando resposta clínica, o PCDAI tem que cair 12,5 ou abaixo de 10, e o PUCAI tem que ser abaixo, pelo menos cair 20 pontos ou abaixo de 10 também. Com relação à imunização, vou ser mais rápida, que meu tempo está acabando. Então, todas as vacinas de vírus inativos a gente pode fazer nos pacientes que estão usando terapia biológica. E uma coisa que a gente sempre recomenda na pediatria, a gente assim, atrasa o início da terapia biológica ou da terapia do paciente para poder fazer as vacinas de vírus vivo, porque é muito importante para esse paciente no futuro. Então, a gente primeiro atualiza o cartão vacinal para depois a gente começar a tratar o paciente. E quais são as vacinas de vírus vivos? Sarampo, cachumba, rubéola, varicela, dengue, a gente tem a BCG também, e a gente tem também a vacina de febre amarela. Com relação à anemia, a anemia é a incidência muito maior na pediatria. Quando tem doença em atividade, hemograma, ferritina e capacidade de ligação do ferro, a gente faz a cada 3 meses. Doenças inativas, a cada 6 a 12 meses. Anualmente, a gente monitoriza a vitamina B12, o folato e o zinco. O ferro parenteral a gente faz nas deficiências graves e na doença ativa. Saúde mental, todo ano esse paciente tem que ser avaliado para as questões de saúde mental. A fadiga pode estar associada à saúde mental do paciente. Muitas vezes, poxa, o paciente está em remissão, porque ele está em fadiga, não tem anemia. Pode ser por conta da saúde mental. Da parte sexual, a gente sempre tem que aconselhar os nossos pacientes com relação a isso. E se está em atividade da doença, a gente sempre fala, evitar usar anticoncepcionais contendo estrógeno. Metrexate, a gente aconselha sempre estar usando métodos contraceptivos. E exame oftalmológico anual, todos os pacientes do ambulatório. E a gente também tem um estudo americano que ele fala que anualmente nos Estados Unidos se deve fazer a pesquisa de tuberculose. E a gente está adotando o nosso ambulatório porque a nossa incidência no Brasil de tuberculose é bem maior do que nos Estados Unidos. Anualmente a gente pesquisa TB, principalmente nos nossos pacientes que estão usando biológicos. A saúde óssea. Na hora do diagnóstico, tem que fazer uma densitometria óssea, e anualmente para grupos de risco. E a cada 6 meses tem que fazer uma avaliação antropométrica, incluindo velocidade do crescimento e estadiamento de Turner. A gente tem que avaliar se o consumo de cálcio está adequado, otimizar a vitamina D entre 30 a 50 e solicitar a vitamina D a cada 6 meses. A gente sempre tem que manter o IMC na faixa etária do eutrófico, estimular a atividade física, evitar medicamentos que influenciam negativamente na saúde óssea, que, no caso, é o corticoide. E avaliação periódica de comorbidades que podem influenciar negativamente a saúde óssea. Cuidar de transição para adultos, isso aqui é fundamental. Nós, pediatras, a gente jamais pode passar o paciente para o adulto sem fazer a transição, porque o que acontece? No cuidado de pediatria, principalmente quando a criança é mais grave, os pais tendem a tomar conta de todo o tratamento dela. A criança não é empoderada em nada, ela não sabe que doença que ela tem, que medicamento que ela está usando, a dose, efeitos colaterais, nada. Aí simplesmente vai para o médico de adulto, que não pode levar acompanhante. Aí vai chegar para o médico de adulto, mesmo que tenha um relatório e tudo, ele não vai saber falar assim, olha, qual medicamento que eu já tomei, o que eu tive de efeito colateral. Então, a gente tem que fazer com que o nosso paciente, quando passe para o adulto, ele sabe que doença que ele tem, o medicamento, as doses, os efeitos colaterais, o exame, avaliar se ele é capaz de saber, poxa, se eu tenho plano de saúde, meu plano de saúde cobre os exames, cobre essa consulta, tem que pagar com participação, como que eu vou fazer na escola, no trabalho, e tem que discutir, olha, será que, poxa, eu estou usando infliximab, só que eu vou fazer estágio fora, tudo, como que eu vou fazer? Será que não é melhor o adalimumab? E discutir essa questão por causa de infusão, tudo.
Também ver a parte de saúde, estilo de vida, tabagismo, fertilidade e sexualidade, monitoramento de câncer coloretal, uma coisa que a gente sempre discute em pediatria, principalmente nos pacientes que começam de início muito precoce, tem uma taxa maior de câncer coloretal, câncer de pele, principalmente por conta tanto da doença quanto pelo uso dos biológicos, pode aumentar. Então, a gente sempre aconselha usar filtro solar. Anualmente, a gente faz referência contra referência para o dermatologista. Colangite esclerosante, a gente usa o mesmo protocolo do adulto, que depois de 1, 2 anos de história, solicitasse a 19.9 e ultrassonografia. Eu só vi um caso que a paciente abriu o quadro de icterícia com um colangiocarcinoma. Ela tinha 14 anos. Mas não é tão frequente o câncer na pediatria. E aqui, diferenciando, a doença na criança normalmente tem mais causa genética associada, é um comportamento mais extenso, tem mais doença alta do que no adulto. O comportamento é muito mais agressivo. Aqui eu não falei nada de medicamento, mas as doses que a gente usa na pediatria muitas vezes são maiores que no adulto. Só que muitas vezes é mais difícil. Por exemplo, tem paciente que tem uma doença mais grave que eu tenho que começar a indução com 10 mg por quilo do infliximab do que o convencional, que é 5. A gente tem que pensar com relação à estatura da criança, porque todos os pacientes têm que chegar na estatura-alvo. A gente também tem a questão da peculiaridade da escola, a autonomia, a vida sexual, e os medicamentos na pediatria, tem muitos que são off-label. Por exemplo, a gente já tem um conhecimento vasto do Estecanumab na pediatria. Dá para se usar, é seguro. Só que a gente não tem ainda a liberação, é só judicial, e do Velizumab é a mesma coisa. Então, a gente tem esses problemas com relação ao medicamento. O adulto tem. Eu queria agradecer e desculpa ter passado o meu horário.